no Marcos capítulo 12, de 18 ao 27. Marcos capítulo 12, do 18 ao 27. Esse é o texto que nós vamos ler hoje, tá? Rosângela, bom dia, está chegando aí, bom dia. Marcos capítulo 12, do 18 ao 27. O que a verdadeira igreja bíblica deve fazer, tá certo? Porque, claro, existe uma diferença entre a igreja que é bíblica e a igreja que não é bíblica, né? Então, não dá para poder dizer que não há, né? A igreja que não é bíblica não anda segundo a Bíblia, e a igreja que é bíblica anda segundo a Bíblia, né? E é claro, e não andar, e esse andar segundo a Bíblia não é andar porque lê a Bíblia, porque tem uma Bíblia como um dos seus textos, não. A igreja bíblica tem a Bíblia como o único livro, né, de Deus, o único livro sagrado, né, onde ela, a igreja, fundamenta a sua fé. Tá? Então, uma igreja bíblica ama a Bíblia, uma igreja bíblica vive de acordo com a Bíblia e vai embora. Tá? Bom, mas vamos lá. Marcos 12, do 18 ao 27. Vamos fazer a leitura desse texto que é bem interessante. Vamos fazer então. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, aí vem a pergunta dos saduceus. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa, porque os 7 a desposaram? Deu para entender a história que Jesus está contando? Deu? Jesus, ele está dizendo, está contando a história. Aliás, os saduceus, né, no caso, estão contando a história, né? Eles estão contando a história de uma situação hipotética, né? Que, por exemplo, morreu uma determinada uma descendente lá judeu, morreu um judeu, né? E, segundo a lei do levirato, a lei lá de Deuteronômio, capítulo 25, mais ou menos, o capítulo 25, a partir do verso 5, mais ou menos, tá? Deuteronômio fala sobre a lei do levirato. Na lei do levirato estava escrito que, por exemplo, morreu o irmão e não deixou filhos, o outro irmão deveria assumir a esposa dele, tá? Ou seja, o cunhado deveria assumir a esposa do irmão. E então, porque levirato vem da palavra levi, que é cunhado, no hebraico. Então, ele deveria assumir, no caso, a viúva, né? E também aí para dar descendência, para suscitar descendência ao irmão. A mulher seria esposa na ressurreição. Né? Porque, se você entendeu direitinho, o irmão, né, casou com a pessoa, com a jovem, mas ele morreu. Aí o irmão dele, suponhamos que fosse 7 irmãos, né? O irmão dele casou com a viúva, porque era a lei do levirato, para suscitar descendência, porque não tinha deixado filhos. O irmão dele casou com a viúva, né? Aí vamos supor, o terceiro. Aí não deixou filhos também. Aí ele morreu também. Aí o quarto irmão casou com a viúva. Aí também não deixou filhos. Morreu também.
Aí o quinto irmão casou com a viúva, não deixou filho também. Aí morreu. Aí o sexto irmão casou com a viúva, não deixou filhos, morreu também. Aí o sétimo irmão casou com a viúva, não deixou filho, morreu também, né? Aí a mulher também morreu. Então, o que diz aqui? O que os judeus, os saduceus estão perguntando? De quem vai ser, quem vai ser o esposo dessa mulher na ressurreição? Olha a pergunta. De quem vai ser? Quais dos 7 irmãos será esposo dessa mulher? Né? Aí eles fazem a pergunta. Por isso que eles perguntam aqui, ó. Por isso que o texto que eu li diz: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Entendeu? Foram 7. Muito bem. Aí a pergunta vem cá embaixo. Né? Na ressurreição, verso 23 do capítulo 12 de Marcos. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Entendeu? Os 7 irmãos. Aí Jesus vai responder, né? Claro, Jesus vai responder do jeito bíblico, né, de ser, né? Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Jesus pergunta para eles. Não provém o vosso erro, porque eles estavam tendo um erro terrível de interpretação bíblica. Eles não entenderam, até porque os saduceus eram fechados demais. Não eram os fariseus, eles eram mais abertos em relação a alguns assuntos e em relação aos livros das Escrituras. Os saduceus se detinham apenas no Pentateuco, apenas na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né? Eles se detinham ali. Então eles não conseguiam entender esse negócio de ressurreição, e eles não acreditavam nisso. Então, eles não acreditavam e seguindo uma lógica deles, né, eles queriam pegar Jesus, assim, ó, de quem vai ser essa... Se ela casou com 7 irmãos, de quem vai ser ela depois, quando ressuscitar? Aí Jesus, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, tá? É simples assim, tá? Parou um caminhão aqui e tal, mas fica tranquilo aí, tá tudo bem aqui. Bom, e aí o verso 25 diz assim: pois quando ressuscitarem, Jesus ensinando agora, tá? Jesus falou: não provém o vosso erro de não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus? Ele faz uma pergunta a Jesus também. E aí ele diz: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos no céu. Viu? Deu para entender? São como os anjos no céu. Jesus usou a Bíblia para, claro, esclarecer essa situação. Aliás, Jesus usou o texto dele, porque ele é o autor da Bíblia, né? O devocional, como eu falei, é o que a verdadeira igreja deve fazer. O que a verdadeira igreja deve fazer? O que Jesus fez. Quando surgirem falsas doutrinas, falsos ensinos, ou comportamentos que não são adequados às Escrituras, o que a igreja bíblica deve fazer? Explicar a Bíblia. Simples assim. Não tem dúvida quanto a isso, tá? E é o que Jesus fez. Jesus disse então para os saduceus: olha, vocês, por não conhecerem a Bíblia, né, as Escrituras e nem o poder de Deus, né? A verdade é essa, né? Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se vocês conhecessem as Escrituras, realmente vocês entenderiam isso que eu vou acabar de ensinar, que ele está ensinando aqui. Então ele está ensinando que na ressurreição dos mortos, que a Bíblia ensina claramente, não vai ter esse negócio de casamento, né? De ficar, né, casando com o outro, não terá isso. É isso que ele está ensinando, é simples assim, né? É desse jeito, certo? São como os anjos. Então, nós, aqueles que ressuscitarem em Cristo Jesus,
vão ser como os anjos de Deus. Os anjos de Deus, né? Não, os anjos são seres assexuados. E nós também não teremos mais essas preocupações, graças a Deus por isso também, né? Graças a Deus mesmo, por isso, né? Então, é algo que a gente tem que pensar. Quando alguém colocar alguma coisa para a gente, qual deve ser a nossa postura bíblica? Qual deve ser a nossa resposta bíblica? Deve ser como Jesus fez, usar as Escrituras, tá? Para explicar aquilo que está sendo colocado, né? Então, aqui diz assim o verso 26, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, quando Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha bem, aí ele diz no verso 27, para arrematar, ele diz: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. É isso aí, laborais em grande erro. Jesus disse: vocês estão vivendo em grande erro, tá? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Por isso que naquele momento em que Deus conversa com Moisés na sarça, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo. Eu sou o Deus de Isaque, porque Isaque está vivo. Eu sou o Deus de Jacó, porque Jacó está vivo. Vivo. É simples assim. Então Jesus dá uma lição bíblica aos saduceus, mostrando para eles que a pergunta deles não tinha cabimento, né? Simplesmente não tinha cabimento, tá? A pergunta deles, não tinha. E muitas vezes nós deparamos com exposições bíblicas, deparamos com comportamentos que não têm cabimento bíblico. Mexe no princípio das coisas, tá? Na origem das coisas. E se mexe na origem das coisas, não tem como, ou seja, na origem da Bíblia, né? Nos princípios bíblicos, não tem como negociar, tá? E é isso, é simples assim, tá? Então, qual é o resumo disso tudo? Ora, a igreja bíblica, o que ela deve fazer? Ela deve usar a Bíblia, né? Ela deve usar a Bíblia para explicar as coisas. Explicar para as pessoas que verdadeiramente têm dúvidas ou querem saber, né? Quem acha que sabe, no caso, aí é outra coisa, mas quem quer saber, quem quer informações, a igreja bíblica deve explicar, né? E se tem alguma falsa heresia, uma falsa doutrina, né, que é heresia, falso ensino, a igreja deve explicar o que é certo, né? Segundo as páginas das Escrituras Sagradas, interpretar as Escrituras coerentemente, corretamente, pelo Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode entender as Escrituras a não ser pelo Espírito Santo de Deus, né? Claro que não. Bom, eu acho que está claro aí, tá? O que a igreja deve fazer? O que a igreja bíblica deve fazer? Meu Deus, ela deve ter o texto, ela deve conhecer o texto bíblico. Tá vendo? Eu vou voltar aqui na pergunta de Jesus em relação aos saduceus, que queriam pegá-lo em relação à questão, usando um texto bíblico, uma questão bíblica, a lei do levirato, para pegá-lo numa situação, e Jesus explica para eles simplesmente, e logo faz pergunta, como eu já li aqui: não provém o vosso erro de não conhecerdes o que é as Escrituras, e nem o poder de Deus, né? Será que muitos dos erros que as pessoas cometem não estão ligados exatamente, não está ligado ao fato de não conhecer as Escrituras Sagradas, né? É isso daí, certo? Então conheçamos as Escrituras Sagradas, tá? Porque isso a igreja deve fazer, né? A igreja não deve ficar com contendas, não deve ficar com... A igreja deveria viver as Escrituras e pregar as Escrituras. É isso daí, certo? Então, devocional 163, né? O que a verdadeira igreja
bíblica deve fazer. Então eu vou ler agora o devocional, um textozinho que eu sempre escrevo, exatamente nessa direção que eu coloquei aqui, tá? Bom, vamos lá. O único livro sagrado da única igreja de Cristo é a Bíblia. Bom, tá? É o único livro sagrado nosso é a Bíblia. A igreja bíblica tem um único livro sagrado. Não tem dois, não tem três, não tem... Não, é o único livro sagrado. A inerrante palavra de Deus. Acabou. Tá? A Bíblia não tem erros, tá? As pessoas que interpretam a Bíblia erradamente, aí sim, elas são erradas. Porque interpretam a Bíblia erradamente, né? Agora, a Bíblia não tem erros. É só interpretá-la coerentemente, corretamente pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Olha lá. A fé do cristão deve ser fundamentada unicamente nas Escrituras Sagradas. E nelas, automaticamente, conhecemos os ensinamentos do Filho de Deus. Claro, né? Eu conheço os ensinamentos de Jesus Cristo na Palavra de Deus, no texto sagrado. Não tem outro jeito. É essa maneira. Tá? É simples assim. Tá? Isto é, só na Bíblia encontramos Cristo e os seus ensinos irrevogáveis, tá? Porque não são doutrinas irrevogáveis de Cristo, tá? Nenhuma igreja dita cristã ou autoridade eclesiástica pode revogar ou desprezar o ensino de Cristo, a não ser que seja apenas uma religião, tá? E não a verdadeira igreja bíblica. Claro, se alguém vai tirar alguma coisa da Bíblia ou vai colocar alguma coisa na Bíblia, essa igreja não é bíblica. Essa igreja não é bíblica, porque não tem como. A igreja bíblica defende o texto. Ela lê o texto com responsabilidade, com temor e defende o texto. Ela não vai acrescentar ao texto aquilo que parece para ela interessante, né? E nem vai tirar também aquilo que ela acha que não é interessante, né? Não. A palavra de Deus não vai adaptar-se aos meus caprichos teológicos, aos meus caprichos religiosos. Claro que não, né, gente? Claro, a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus é entender ou não entender, né? Como eu disse aqui, nenhuma instituição ou líder religioso pode mudar o texto sagrado para favorecer as suas particulares ideias religiosas, para atender ou adequar às suas interpretações pessoais. Nenhuma religião tem autoridade, tem poder para isso, tá? Para mudar o texto sagrado. E nem muito menos assim, vamos adaptar isso daqui e tal, porque a gente está querendo mudar alguma coisa na nossa doutrina, papá. Não tem como, tá? A gente tem que entender e viver, é claro, os princípios bíblicos irrevogáveis, né? Inegociáveis, né? Bom, para terminar aqui, então o que a verdadeira igreja deve fazer? Deve ler com cuidado e sinceridade as Escrituras e explicar aos fiéis com responsabilidade. Então, o que o pastor deve fazer, um líder religioso deve fazer? Ele deve ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico com responsabilidade. É isso daí, com responsabilidade, com muito critério, né? É fazer exposições bíblicas, né? Para que a igreja entenda o texto, conheça o texto, né? E isso é muito importante. Mas olha bem, não só lê-la, mas vivê-la. E nós estamos precisando de gente que vive as Escrituras. Gente que prega tem muitos por aí, tá? Mas gente que vive as Escrituras verdadeiramente, sabe se comportar, sabe viver, né? E sabe diante do Senhor, temer o Senhor, tá? Então precisamos de pessoas assim, que defendam as Escrituras Sagradas, que vivam de acordo com as Escrituras Sagradas, tá? Bom, é isso aí. Então o que a verdadeira igreja deve fazer? O que ela deve fazer? A pergunta não é essa? O que a verdadeira igreja bíblica deve fazer? A pergunta é essa. Então, o que ela deve fazer? Deve ler com cuidado e sinceridade as Escrituras e explicar aos fiéis aquilo que eu acabei de ler com responsabilidade. Não podemos ouvir de Cristo: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Não podemos ouvir isso de Cristo? Claro que não.
Já imaginou ouvirmos de Cristo? Vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras, né? E nem o poder de Deus. Então a gente não pode errar. Assim não podemos. Se somos igreja de Cristo, não tem como. A gente tem que estudar as Escrituras com muita responsabilidade, com muita sinceridade, para entendê-la e vivê-la, tá? Isso aí. Jesus falou isso para pessoas que dizem conhecer as Escrituras. No entanto, não conheciam o Cristo prometido e nem a cruz do servo sem formosura de Isaías 53. De Isaías 53. É isso daí, tá? Finalzinho aqui, eu vou ler novamente. Jesus falou isso, falou sobre não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Falou isso à alça dos seus, né? Jesus então falou isso para pessoas que dizem conhecer as Escrituras. No entanto, não conheciam Cristo prometido e nem a cruz do servo sem formosura de Isaías 53. Meu querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe seu coração em nome de Jesus, tá? Então, o que a verdadeira igreja bíblica deve fazer? Deve ler as Escrituras, deve buscar realmente entender as Escrituras, e para isso a igreja precisa do Espírito Santo de Deus, para guiá-la e ensiná-la, tá? Amém? Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Cristo, tá? Em nome de Cristo. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecê-lo por estarmos aqui e continuar pedindo pela vida da irmã Lola e pela vida do Miguelzinho, tá bom? Amanhã, 8 horas, eu estou aqui, se Deus assim permitir, tá? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Quero agradecê-lo, Senhor, por tudo. Tu és bondoso sim, ó Deus. Tu tens sido bondoso conosco, tens sido gracioso conosco, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está ouvindo essa live, daqueles que ouvirão, que sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Abençoe grandemente, eu te peço, a vida da irmã Lola, que ela seja curada, liberta, e volte para o seu lar brevemente, em nome do Senhor Jesus. Quanto ao Miguelzinho, Senhor, ele tem melhorado, e acreditamos, Senhor, que brevemente ele também estará na sua casa. Deus, muito obrigado, continue abençoando essas vidas, restaure suas saúdes e abençoe a vida de cada irmão que está orando agora, cada amigo, cada pessoa. Ó Deus, estenda Tua mão poderosa para abençoar, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, bendito seja o Seu nome. Abençoe, ó Deus, as nossas autoridades constituídas, em nome de Jesus. Abençoe esse ano, que é um ano político. Tome em Tuas mãos para que nós tenhamos pessoas que governem com responsabilidade, com honestidade, coisa tão rara hoje, Senhor, infelizmente. Mas ajude, ó Deus, a sociedade, ajude o Brasil na busca por pessoas assim e conhecer pessoas assim, em nome de Jesus. Abençoe o nosso querido Brasil, que haja paz e prosperidade nesta nação, em nome de Cristo. Amém e amém. Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Grande abraço, em nome de Cristo. Deus abençoe, tá? Bom dia.